Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Ciência Fácil, e no vídeo de hoje nós faremos a resolução deste exercício usando o método de sobreposição. Então se inscreve no canal e deixe um like no vídeo, né? Então sem mais delongas, let's get it! Vamos a isso! Então primeiro, para fazer a resolução deste exercício, vamos primeiro traçar o sentido de circulação da corrente, né, para este circuito principal. Então temos aqui, nós teremos uma corrente, né, 5, que terá sentido para baixo, e aqui teremos uma corrente 6, que terá sentido, né, e aqui nós vamos ter também uma corrente 1, aqui nós vamos ter uma corrente 2, né? Aqui nós vamos ter uma corrente 4, aqui teremos uma corrente 3, né? Então nós pretendemos determinar estas correntes pelo método, né, de sobreposição. Então este método, vocês todos sabem que consiste em resolver o circuito com uma fonte de cada vez. Então primeiro vamos remover, né, esta fonte de corrente aqui, aliás, de tensão, né? Esta fonte de tensão é 2, vamos remover, vamos ficar com somente esta fonte. Então vamos desenhar o circuito, e aqui nós não vamos remover, mas vamos curto-circuitar. Vamos curto-circuitar aqui, curto-circuitando a nossa fonte de tensão, né? Esta nossa fonte de tensão aqui, nós vamos ter um circuito desta forma. E agora vamos enumerar esses nós. Aqui nós vamos temos um nó aqui, temos um nó, vamos chamar de nó A, aqui nó B, né? E aqui, como faz parte do mesmo nó, será o nó C, né? Aí teremos nó C. E agora nós vamos desenhar de uma forma, né? Vamos desenhar esse circuito de uma forma que possa nos facilitar, né? Nos facilitar a resolução do mesmo. Mas antes vamos traçar o sentido de circulação, né, da corrente, visto que nós já estamos a usar o método de sobreposição. Então isto quer dizer o seguinte, que aqui nós teremos uma corrente, né, que vamos chamar de corrente 4 linha, que terá este sentido para cima, e aqui nós vamos escolher este sentido, né, para essa nossa corrente 3, será corrente 3 linha. E aqui nós teremos uma corrente também, que vamos chamar de corrente 5 linha, né? Aqui vamos ter a corrente, aqui temos a resistência 6, né? Vamos ter a corrente 6 linha. E agora vamos determinar, sem se esquecer daqui, que teremos a nossa corrente 1 linha, né? Então agora nós temos que redesenhar, como eu havia dito, este circuito. Então fazendo isso, nós vamos começar pelos nós, né, de forma mais fácil. Vamos fazer o seguinte: temos esse nó A aqui, né? Temos nó A, e aqui no meio nós vamos colocar o nó C, e aqui vamos colocar o nó B. E agora vamos ter que analisar entre o nó A e o nó C. Nó A está aqui, nó C está aqui. Que resistência nós temos? Nó C é este todo. Temos essa resistência 3 e essa resistência 6. Então vamos colocar aqui que estão associadas em paralelo. Aqui nós teremos a resistência 3, né? Teremos a resistência 3 e teremos também uma outra resistência aqui, que é a nossa resistência resistência 6. E entre nó C está aqui, e o nó B está aqui, temos essas duas resistências, resistência 4, resistência 5. E agora vamos colocar também isso aqui, que está em paralelo, né? Estão associadas em paralelo essas duas resistências. Então aqui nós vamos ter aqui a resistência 4 aqui, e aqui a resistência 5. Então nós temos aqui também entre o nó A e o nó B temos a fonte de tensão. Vamos colocar aqui a fonte, né? Vamos colocar aqui a fonte de tensão. A nossa fonte de tensão é 1, né? E agora, tendo desenhado o circuito desta forma, aqui nós vamos determinar aqui a corrente que passa aqui, corrente 1, né,
linha. Então, como determinar essa corrente 1 linha? Nós vamos determinar da seguinte forma, que a corrente 1 linha, né, será igual ao quê? A força eletromotriz 1 sobre a resistência equivalente do circuito, né? Sobre a resistência equivalente do circuito. Então, isto será igual ao quê? A E1 sobre... Como vamos determinar a resistência equivalente? Temos essas duas associações em paralelo. Vamos fazer paralelo deste mais paralelo deste aqui. Então, isto será resistência 3, né, vezes a resistência 6 sobre resistência 3 mais resistência 6. E mais, né, porque depois de nós resolver esse paralelo desse com este estará em série. Então, por isso estamos a somar aqui. Então, teremos resistência 4 vezes resistência 5 sobre resistência 4 mais resistência 5. E assim nós vamos determinar a corrente 1 linha. Então, vamos fazer agora a substituição. Teremos que a força eletromotriz 1 pelos dados é igual a 96. Então, aqui teremos também que, aqui substituindo as resistências aqui pelos valores estão nos dados, teremos 3 vezes 6, aqui 3 mais 6. E mais, né, aqui vamos ter 15 vezes 10 sobre 15 mais 10. Então, agora resta pegar na máquina e fazer o cálculo da corrente 1 linha. Então, isto, né, pela máquina calculadora deu-me um valor de 12 amperes, né? Então, a nossa corrente 1 linha aqui é igual a 12 amperes. E agora vamos calcular a resistência equivalente. Resistência equivalente, né, aqui. Vamos calcular a resistência equivalente entre essas duas, e entre essas duas teremos um circuito em série, né? Onde vamos calcular, onde paralelo deste vamos chamar de resistência A e paralelo deste resistência B. Vamos fazer isto. Então vamos calcular aqui a resistência A. A resistência A será igual ao quê? Como aí temos resistência 3 e 6, ficará resistência 3 vezes resistência 6 sobre resistência 3 mais resistência 6. E isto será igual ao quê? Vamos substituir 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Então, isso nos dá 2 ohms. E agora vamos determinar a resistência B também, né? Que é agora paralelo de R4 e R5. Então, teremos R4 vezes R5 sobre R4 mais R5. E agora vamos substituir aqui. Nem teremos que 15 vezes 10 sobre 15 mais 10. Então, isto será igual a 6 ohm. E agora vamos desenhar o circuito. Esta é uma forma, né, mais simples que eu achei de trazer para determinar as correntes em todos os ramos, né? Então, se nós formos a desenhar o circuito, nós teremos o seguinte. As duas resistências estarão associadas em série agora. Então, aqui nós vamos ter a nossa fonte de E1, né? Teremos a nossa E1 e aqui vamos ter a resistência A. E aqui teremos a resistência B, que é esta que nós determinamos aqui. Então, o que nós temos que saber é que aqui nós temos uma corrente 1 linha, né? Temos uma corrente 1 linha. Então, como o circuito está associado em série, isso quer dizer que corrente total, essa 1 linha, é igual a corrente aqui nessa resistência, é igual a corrente aqui, porque a associação é em série. Então, vamos dizer que a corrente 1 linha é igual à corrente, né? Podemos chamar de corrente B, que é aqui, e é igual também à corrente A. E agora, mas a força eletromotriz 1, que é total, é igual ao quê? A tensão na resistência, né, B, mais a tensão na resistência A. Por quê? Porque na associação em série, as tensões são diferentes, enquanto que a corrente é a mesma. Então, agora nós temos que determinar essa tensão na resistência B e tensão na resistência A. E agora vamos fazer isso. Tensão na resistência, vamos começar por resistência B, que é esta aqui, será igual ao que? A corrente B vezes, né, a resistência B. Então, isto vai nos dar o que? Corrente B, nós estamos a dizer que é igual a corrente 1 linha. E corrente 1 linha nós encontramos 12 amperes. Então, vamos substituir aqui, teremos que 12 amperes vezes a resistência B. Nós calculamos que é igual a 6, né, ohm. Então, multiplicando isso aqui, 12 vezes 6, ficaremos com 72 volts. Agora vamos determinar a tensão na resistência A, né? Tensão na resistência A, vamos ter que será igual a corrente A vezes corrente A, né, vezes a resistência
A. Então, corrente A igual a corrente 1 linha, que é igual a 12, vezes a resistência A. A resistência A é igual a 2. Então, isto será igual a 24 volts. E agora nós podemos ver que se nós somarmos 72 mais 24, que é o somatório dessas duas tensões, vai ser igual a E1, que E1 é igual a 96. Podem fazer isto e vai ser igual a 96. Então, agora vamos determinar, né, as correntes, né, as correntes do circuito para esta situação. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que nós sabemos que esta tensão na resistência A, né, é tensão aqui e é tensão total entre essas duas resistências que estão associadas em paralelo. E nós sabemos que na associação em paralelo, a tensão, né, total é igual à tensão nas resistências. Isso, em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que a tensão na resistência A, né, que é total, aqui nessa resistência aqui é total entre essas duas resistências 3 e 6, é igual à tensão, né, na resistência 3 e é igual também à tensão na resistência E6. Isto é igual, né, a 24, como nós calculamos aqui, 24 volts. E agora nós podemos determinar tensão, corrente, aqui tendo a tensão e a resistência, podemos determinar a corrente aqui. E aqui também nós vamos ter o mesmo, que nós sabemos que resultante desse aqui é igual a tensão na resistência B. Então, a tensão na resistência B é igual a tensão na resistência 4, igual a tensão na resistência 5. Então, agora vamos determinar a corrente, né? Aqui, nós vamos ter o seguinte, nós teremos que, vamos determinar a corrente, né? A corrente, vamos escrever o seguinte primeiro, antes, que a corrente A, corrente aqui, né? Corrente aqui, A, é igual ao quê? A corrente na resistência 3 mais a corrente na resistência 6, porque é uma associação em paralelo. Então, isso quer dizer que será igual a corrente na resistência 3, só que aqui vamos chamar de linha, mais a corrente na resistência 6, linha. E agora vamos determinar a corrente na resistência 3, linha. Isto será igual ao quê? A tensão na resistência 3 sobre a própria resistência 3. Então, isso vai nos dar, então, tensão na resistência 3 é igual a 24 sobre resistência 3, pelos dados nos deram o valor de 3. Então, calculando isso aqui, teremos aqui 8 amperes. E agora a corrente na resistência 6, linha, isto será igual ao quê? A tensão na resistência 6 também sobre a resistência 6, lei de Ohm, né? Então, tensão é igual a 24, agora a resistência 6 é igual a 6 ohms. Então, dividindo isso aqui, 24 por 6, nos dá 4 amperes. Então, nós também sabemos que a tensão na resistência B é igual, né? A tensão na resistência B, tensão aqui é total, é igual à tensão na resistência 4 e na resistência 5, por ser uma associação em paralelo. Então, tensão na resistência 4 é igual também à tensão na resistência 5. Isso é igual a 72 volts. Enquanto que a corrente, né? Corrente aqui, corrente B, corrente aqui nessa resistência B, né? Vamos chamar de corrente B é igual ao quê? Vamos ter que a corrente 4 mais a corrente 5. Temos que determinar a corrente na resistência 4, linha, mais a corrente na resistência 5, linha, porque é diferente na associação em paralelo. E agora vamos determinar a corrente, né, na resistência 4, linha, que será igual à tensão na resistência 4 sobre a resistência 4. Então, isso vai ser igual, teremos aqui 72 sobre resistência 4 igual a 15 ohms. Então, dividindo isso aqui, nós ficaremos com 4,8, né, amperes. E agora vamos determinar a corrente na resistência 5, linha. Isto será igual à tensão, lei de Ohm na resistência 5 sobre a própria resistência 5. Então, teremos aqui que 72 sobre, né, 10. Isto será igual a 7,2 amperes, né? Então, já temos todas as correntes, linhas deste circuito com esta fonte de tensão. E agora vamos também
para o próximo passo, que é curto-circuitar esta fonte é 1 e manter esta fonte aqui é 2. Vamos curto-circuitar aqui, fazer o mesmo, determinar as correntes. Então, o nosso circuito fica desta forma. E agora vamos também enumerar esses nós. Então, aqui nós vamos ter o nó, né? Podemos chamar de nó C. Aqui nós teremos o nó B e aqui o nosso nó A. Então, vamos traçar o sentido de circulação da corrente. Então, aqui teremos uma corrente, vamos chamar de corrente 2, linha, né? E aqui teremos uma corrente, que podemos chamar de corrente 3, 2, linha. Então, aqui nós teremos a corrente com este sentido 4, né? Corrente 4, duas linhas. E aqui nós vamos ter a corrente 6, 2 linhas. E também, por último, teremos essa corrente 5, 2 linhas. Então, também temos que redesenhar o circuito de uma forma com que possa nos facilitar fazer a análise, né? Então, vamos ver entre nós, vamos escrever esses nós aqui. Temos aqui o nó A, aqui no meio vamos escrever o nó C e aqui nó B. Então, entre nó A e C, nós vamos analisar entre nó A e C quantas resistências nós temos. Temos essas duas, a resistência 5 e a resistência 6. Então, vamos ter que colocar aqui. Temos aqui a resistência 5, né? E aqui também nós temos a resistência 6. Resistência 5 e aqui resistência 6. E entre nó C e B, vamos ver aqui no circuito C, não C está aqui, B. Temos essas duas resistências, 3 e resistência 4. Então aqui nós teremos uma resistência, né? E aqui também vamos ter outra resistência, que são 4 e resistência 3. E também entre nó A e B nós temos fonte de tensão E2 aqui. Vamos escrever aqui a nossa fonte de tensão, né? E2. Este método é muito simples, apenas é longo, mas é fácil, muito fácil. Então aqui nós temos essa força eletromotriz 2, né? Então aqui vamos ter também a corrente 2, linha. E agora temos que fazer o mesmo. Vamos designar a corrente 2 linha. Corrente 2 linha será igual ao quê? Então vai ser igual à força eletromotriz 2 sobre a resistência equivalente, né? Então, e isto será igual ao quê? A E2. Então, para determinar a resistência equivalente é paralelo desse com paralelo desse e somar. Então, teremos aqui que será resistência 4 vezes resistência 3 sobre resistência 4 mais resistência 3 e mais, né? Aqui teremos resistência 5 vezes resistência 6 sobre resistência 5 mais resistência 6. E agora é só questão de substituir. Então, teremos que a corrente 2 linha será igual a força eletromotriz 2 igual a 75 sobre... Então, aqui é apenas substituir. Então, aqui teremos 15, né, vezes 3 sobre 15 mais 3. Mais, aqui teremos 10 vezes 6 sobre 10 mais 6. Então, isto, calculando, nos dá um valor de 12 amperes. E agora também vamos desenhar este circuito aqui com essas duas resistências, né, equivalente. E essa nós vamos chamar de resistência C e D, equivalente das duas, resistência C e essas duas também resistência D. Então teremos um circuito semelhante, teremos um circuito assim. Depois de resolvermos o quê? O paralelo daquelas duas, aquelas duas associações em paralelo, né? Então aqui teremos a nossa E2. Esta é a melhor forma de analisar esse circuito. Aqui temos resistência D e aqui teremos resistência C. E agora vamos para... Nós sabemos que aqui temos uma corrente, né? Aqui corrente 2 linhas. Então, onde esta corrente 2 linhas é igual ao que? A corrente C, ou seja, a corrente aqui, porque está a associação em série, como eu já havia dito. Então, isso também é igual à corrente D, que é igual a 12 amperes, né? Que é igual a 12 amperes. Enquanto que a tensão, né, 2 é igual ao que? A tensão D
né? Aqui, tensão aqui nessa resistência, mais a tensão aqui na resistência C. Aqui a tensão na resistência C, porque está na associação em paralelo, em série, as tensões são diferentes, por isso somas. E agora vamos determinar essas duas tensões. Então teremos o seguinte, que a nossa tensão na resistência C aqui será igual a corrente C vezes a própria resistência C. Então resistência C aqui é paralelo dessas duas, resistência 5 e resistência 6. Então vamos escrever isso aqui. Então teremos que a tensão, né, na resistência C ou tensão C, como escrevemos lá, será igual a corrente C vezes a resistência C. Isto é corrente C. Corrente C temos aqui igual a 12 amperes. Então, 12 amperes vezes resistência C. Queremos essa resistência. Nós sabemos que essa resistência é paralelo dessas duas. Vamos fazer paralelo dessas duas, resistência 5 e 6. Então, teremos aqui resistência 5 vezes resistência 6 sobre resistência 5 mais resistência 6. Isso é muito simples mesmo. Então, aqui teremos 12 vezes, agora vamos substituir, né? Então, substituindo aqui, teremos 10 vezes 6. Então, todos esses valores são nos dados, 10 mais 6. Então, isto nos dá o valor de 45, né? 45 volts. E agora vamos também determinar a tensão na resistência D, ou tensão D, aqui. Aqui, tensão na resistência D, que é igual ao quê? Será igual também a corrente D, né? Vezes a resistência D. Então, corrente D é igual a corrente de 2 linhas, que é igual a 12. Então, vezes. Agora aqui também é a associação, resistência D é resultante dessas duas resistências que estão associadas em paralelo, 4 e 3. Então, aqui teremos resistência 4 vezes resistência 3 sobre resistência 4 mais resistência 3. Então, isto será igual ao quê? A 12 vezes, né? 12 vezes que é resistência 4. Vamos fazer aqui a substituição. Teremos aqui 15 vezes 3 sobre 15 mais 3. Então, aqui tensão na resistência será igual ao quê? A 30 volts. Então, essa tensão de hoje aqui, se nós formos a somar essa tensão D mais essa tensão C, aqui nós formos a somar a tensão D 30 mais 45, vai ser igual a essa força eletromotriz E2, né? Será igual, podem somar e vocês já devem ver que será igual. Então isso quer dizer que estamos num bom caminho. Agora vamos determinar as correntes, né? Vamos determinar as correntes. Nós sabemos que agora, se nós formos a ver a tensão, né? A tensão na resistência C aqui é total, que é equivalente dessas duas. E essa associação é em paralelo. Então, se é associação em paralelo, isso quer dizer que a tensão total, ou tensão na resistência C, é igual a tensão na resistência 5, é igual a tensão na resistência 6. Vamos escrever aqui, tensão na resistência C será igual a tensão na resistência 5, isso também é igual a tensão na resistência 6, que é igual a 45 volts. Esta é a tensão aqui que nós encontramos. Então, agora vamos determinar a corrente na resistência 5. Duas linhas. Agora será duas linhas. Corrente na resistência 5. Corrente na resistência 5, vamos usar a lei de Ohm. Será igual a tensão na resistência 5 sobre a própria resistência 5. Então, aqui teremos que 45 sobre resistência 5 igual a 10. Então, 10, aqui vamos ter 4,5 amperes. Então, vamos determinar também a corrente na resistência 6, né? Duas linhas, que será igual a tensão na resistência 6 sobre a própria resistência 6. Então, isso nos dá 45 sobre, aqui vamos ter 6. Então, isso dá 7,5 amperes. E agora também é sabido que a tensão na resistência D, essa que nós calculamos aqui, esta tensão aqui nesta resistência é igual, é total, né? Então é igual a tensão na resistência 3, é igual a tensão na resistência 4, porque na associação em paralelo as tensões são iguais. Então vamos escrever aqui, tensão na resistência D será igual a tensão na resistência 4, e isso também é igual a tensão na resistência 3, isto é igual a 30 volts. Nós vamos determinar agora a corrente.
teremos que a corrente na resistência 4, duas linhas, será igual ao que? Lei de Ohm. Tensão na resistência 4 sobre resistência 4. Isto será igual. Tensão na resistência 4 igual a 30 sobre resistência 4 igual a 15. Então, dividindo isso aqui, 30 dividido por 15 dá 2 amperes. E agora vamos determinar a corrente, né, na resistência 3, duas linhas, que isso será igual a tensão na resistência 3 sobre a resistência 3. Então, isto vai nos dar o valor de 30 sobre 3. Isto será igual a 10 amperes. E por fim, vamos fazer a sobreposição das correntes. Para fazer a sobreposição das correntes é muito simples. Nós temos que vir aqui para o circuito principal, né? Nosso circuito principal é este. Primeiro vamos determinar a corrente 1. Corrente 1, né? Corrente 1 vai ser igual ao quê? Aqui nós temos corrente 1 linha, que o sentido é o mesmo, né, do circuito principal e deste. Então, corrente 1 será igual a corrente 1 linha. Então, vamos escrever aqui, corrente 1 será igual a corrente 1 linha. E a corrente 1 linha nós encontramos 12 amperes, né? E agora vamos determinar também esta corrente. Esta corrente 2 aqui, neste ramo, corrente 2. Aqui nós não temos corrente 2, mas nesse circuito nós temos corrente 2 e o sentido é o mesmo. Então isso quer dizer que a corrente 2 será igual a corrente 2 linha. Vamos escrever aqui, corrente 2 será igual a corrente 2 linha, né? Que isto é igual a 12 amperes também. E agora vamos determinar a corrente 3. Corrente 3 aqui, o sentido é este, vai para esse lado esquerdo. Então, se nós formos a ver para a primeira situação, o sentido vai para lá com a corrente 1 linha. Então, quer dizer, vai ser negativo, né? E na segunda situação, vai para esse lado, que coincide com o quê? Com a corrente principal do circuito principal. Então, é positivo. Isso quer dizer que a corrente 3 será igual a corrente 3, duas linhas, né? Menos a corrente 3, uma linha. Então vamos escrever aqui, corrente 3 será igual a corrente 3, duas linhas, menos a corrente 3, uma linha. Então, a corrente 3, duas linhas igual a 10, menos a corrente 3, uma linha igual a 8. Então aqui nos dá 2 amperes. Agora vamos determinar essa corrente nesse ramo aqui, corrente 4. Então, pelo visto, corrente 4 vai ser igual a quê? A corrente 4 linha, porque o sentido é o mesmo. Vamos para o segundo circuito, na segunda situação. Menos a corrente 4, duas linhas. Menos a corrente 4, duas linhas, porque o sentido é diferente. Então, isso quer dizer que a corrente 4 será igual a corrente 4, uma linha, menos a corrente 4, duas linhas. Isso será igual a corrente 4, uma linha, igual a 4,8, menos corrente 4, duas linhas, igual a 2. Então, isso nos dá o valor de 2,8 amperes. Né? E agora vamos para corrente 5 aqui. Então, corrente 5, pelo visto, será igual ao quê? Se nós formos a ver aqui, temos corrente 5 no mesmo sentido, corrente 5 linha. E para este segundo circuito também está para baixo. Então, vai ser a soma das duas correntes. Vamos escrever aqui que a corrente 5 será igual a corrente 5 linha mais a corrente 5 duas linhas, né? Isso que se chama a sobreposição das correntes. Então, aqui vamos ter 7,2 mais 4,5, que isso vai nos dar o valor de 11,7 amperes. E por fim, vamos determinar a corrente 6, né? Então, a corrente 6 aqui vai ser igual ao que? Vamos ver corrente 6 linha. Corrente 6 linha positivo, porque o sentido é o mesmo, né? Vamos para este segundo circuito, mais corrente 6, duas linhas. Então, vai ser o somatório das duas correntes. Então, aqui teremos corrente 6, uma linha, mais corrente 6, duas linhas. Isso será igual a 4 mais 7,5. Isso
vai nos dar o valor de 11,5 amperes. E assim terminamos com a resolução deste exercício e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Um forte abraço para você que está aí a nos assistir até o final, né? Então, em questões de dúvidas, deixa ficar nos comentários e nós assim iremos esclarecer a sua dúvida. Mais uma vez, um forte abraço. Fui!